Boa tarde. Bom, nós já falamos aqui do que o município de Vila Velha está fazendo aí, o investimento que está sendo feito nas escolas. E para que esse investimento todo dê certo, nós precisamos ter um trabalho de qualidade. Então, o município tem investido nessa área aí de profissionais e tem investido também no nosso trabalho, e os nossos professores e os auxiliares de informática que estão atuando no laboratório têm recebido formação mensal. Por que essa formação? Porque na Prefeitura de Vila Velha nós usamos software livre. Até ano passado nós tínhamos ainda alguns laboratórios divididos entre software proprietário e software livre, mas esse ano nós começamos o ano com todos os laboratórios utilizando software livre. E para a gente se socializar mais, se acostumar mais com esse ambiente, que às vezes ainda é um pouco desconhecido, nós trabalhamos então com formações. E nessas formações, além da troca de experiência, além deles poderem fazer o que os professores fizeram agora aqui, uma pequena amostra, a gente compartilha o que está sendo trabalhado e sempre tem um software onde a gente vai estudar, onde a gente vai manusear, onde a gente vai aprender essas ferramentas para estarmos passando para os nossos alunos. Eu agradeço aí o João pelo convite da nossa participação aqui, porque eu acredito que a educação é que vai fazer a diferença. E se nós queremos que no futuro o software livre tenha ainda mais espaço do que já conquistou até agora, nós começamos pela educação. Nós vamos evitar aí um grande índice de pirataria, um grande índice de uso de softwares sem autorização ou sem licença ou sem precisar pagar. Eu só vou abrir um parêntese aqui para contar o que aconteceu na minha casa há 2 semanas atrás. Nós tiramos uns dias de férias e, ao voltar, pegamos as fotos. E aí, meu esposo, olhando as fotos, ele falou assim, se eu tivesse o Photoshop, eu ia alterar essas fotos aqui para a gente postar. Porque nesse daqui eu gostei do meu rosto, nesse daqui eu gostei dos seus olhos. Então, a gente poderia trocar. Eu falei, olha, é simples. Use o GIMP. E aí ele falou, mas eu não conheço o GIMP. Eu falei, é fácil de usar, pode baixar. E aí ele foi lá, baixou o GIMP, fez as alterações nas fotos, trocou os olhos, trocou os braços, trocou o cabelo e usou sem precisar estar pagando uma licença ou sem precisar estar fazendo uma cópia para aquilo que ele não era autorizado. Então, nós precisamos conhecer aquilo, precisamos conhecer as ferramentas diferentes para serem disponibilizadas aí para os nossos alunos, para a nossa sociedade, para as pessoas utilizarem de maneira correta. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a avaliação do software para auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Eu só posso ensinar aquilo que eu conheço. E se eu estou falando de processo ensino-aprendizagem, se eu estou falando de educação, eu preciso de material que promova a construção do conhecimento para o meu aluno. E para ele construir o conhecimento, eu preciso, então, conhecer o material e eu preciso que ele conheça o material. E os softwares só são considerados educacionais a partir do momento que ele tem esse propósito de realmente promover a construção do conhecimento, para promover a aprendizagem. E nós temos diversos escritores aí que já falaram, que já afirmaram sobre a utilização da tecnologia na escola como no processo de ensino-aprendizagem e como é que ela pode dinamizar esse processo na escola. Como é que ela pode fazer a diferença ali na vida do aluno. Nós vivemos praticamente numa época que poderíamos chamar de época de ouro. O acesso à tecnologia hoje está muito fácil. Em todos os lugares, na maioria das escolas, sendo elas públicas ou particulares, lá estão os seus laboratórios. E só precisam ali de um direcionamento para que essa ferramenta seja facilitada para o nosso aluno. Porque ele já está nascendo nesse meio tecnológico, ele já tem essa facilidade do conhecimento. E se ele tem essa ferramenta para auxiliar no seu aprendizado,
facilita o seu desenvolvimento e aumenta o seu interesse para participar na escola. E aí colocamos, então, as questões. Como encontrar maneiras de associar um importante conteúdo a um software que ensina e divirta ao mesmo tempo? Estão os professores preparados para a utilização dessas ferramentas? Os nossos professores de tecnologia, quando chegamos nas formações, eles dizem que as maiores barreiras na escola, muitas vezes, são os próprios professores. Por quê? Porque eles não estão familiarizados com esse ambiente tecnológico. Eles foram educados num período em que não haviam tantos materiais, não havia tanta disponibilidade para esse acesso. E algumas vezes têm dificuldade para aceitar ou para conhecer, ou mesmo aquela barreira daquele medo do novo. Mas nós estamos aí conseguindo, né, superar essas barreiras, estamos conseguindo alcançar os resultados. Talvez não todos ainda que sonhamos, mas muitos daqueles que nós desejamos. Superar barreiras. Para superar barreiras, nós precisamos realmente da elaboração de uma política pedagógica que capacite, que oriente, que incentive o professor a buscar e conhecer os softwares educacionais. E trabalhando aqui no município de Vila Velha, nós estamos, junto com a Secretaria de Educação, recebendo aí todo esse suporte para dar esse apoio aos nossos professores, para que eles possam ter condições de estarem desenvolvendo o seu trabalho na escola. Porque de nada adianta eu te entregar a chave de um carro se você não tem habilitação para dirigir, ou se você não tem conhecimento nenhum para dirigir ou para mesmo tirar aquele carro do lugar. Então, nós precisamos dar a oportunidade, mas é necessário ter a condição para realizar esse trabalho. E, através da formação continuada, então, nós temos superado aí essas barreiras. A proposta da tecnologia educacional está em promover uma aprendizagem dinâmica, tanto no mundo real quanto no mundo virtual, e utilizar o computador como um recurso didático para as práticas pedagógicas. E é por isso que há, então, a preocupação de quando, por quê e como usar a informática de maneira efetiva aí nas escolas, nas atividades, de maneira a construir o conhecimento desses alunos, e não só isso, de abrirmos portas, de darmos a eles a oportunidade de conhecerem softwares, de conhecerem programas com o qual eles podem se identificar e, de repente, até transformar isso aí na sua profissão, no seu trabalho. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com um editor de imagem, é claro que nem todos os alunos vão transformar as imagens naquela imagem bela e trabalhada, mas certamente haverão aqueles alunos que vão se familiarizar com esse ambiente e podem fazer disso aí a sua profissão. Fotografar, né, trabalhar com fotos e, de repente, até estar montando um estúdio. Na proposta de tecnologia educacional em Vila Velha, nós temos aí dentro da nossa proposta trabalhar com software livre e com objetivos educacionais, usando, então, a sua aplicação nas diversas áreas do conhecimento. Proporcionar sugestões para avaliar softwares e facilitar a sua aplicação no ambiente escolar. E usar o computador aí como uma ferramenta, um instrumento para auxiliar o desenvolvimento integral do sujeito, e não apenas para ser usado como uma máquina para armazenar informações. Qual a importância de se conhecer o software? Conhecer software de qualidade proporciona orientação ao educando na construção do conhecimento para sua inclusão digital e social. Então, eu preciso conhecer, saber qual a finalidade daquele material, então eu vou entender onde é que eu posso estar aplicando isso aí. E aí nós adotamos, então, alguns critérios para a avaliação desses softwares. Entre esses critérios estão objetivos educacionais, a facilidade de acesso para esse software, a apresentação, a construção, qual a simulação dele, o micromundo, comunicação, presteza, a sua aplicabilidade, a sua avaliação,
o controle que o usuário tem sobre esse software. Então, eu trouxe aqui exemplos de alguns softwares que foram feitos a avaliação. Um deles é o Stix. O Stix ele é um software que trabalha com bonecos palitos e é um software que pode ser usado para elaborar animações gráficas. Para as crianças que estão começando, é extremamente interessante, porque ele vai ver que para montar ali a animação, ele vai criando os slides, criando o movimento, de repente ele vê toda a sua história se movimentando. E é um software que pode ser baixado e que pode ser usado sem a necessidade de pagamento pelo uso das ferramentas básicas dele. Ele pode ser usado na escola para apresentação de algum conteúdo, construção de animação que os alunos fazem com ele. Ele pode ser usado para simular algumas situações. O aluno aqui no Micromundo, ele brinca de ser o criador da história, porque é ele que elabora e coloca o movimento em todos os personagens. As histórias animadas, elas podem ser partilhadas e divulgadas em sites e permite que mais de uma pessoa participe da sua utilização de maneira assíncrona, né? Um constrói uma parte da história e outro constrói outra parte da história. A presteza desse software, embora a sua linguagem esteja em inglês, ele é facilmente entendido e percebido. O aluno logo percebe a localização das suas ferramentas, porque o agrupamento das ferramentas facilita. O programa só realiza aquilo que ele é solicitado, o aluno detém o controle do ambiente, a linguagem é de fácil compreensão, com ambiente previsível e os comandos são acessíveis. Dentro desse trabalho aí, eu vou mostrar depois algumas sugestões de projetos que podem ser desenvolvidos na escola. E uma das atividades desenvolvida com o Stix é o movimento do sistema solar, que o aluno cria ali a localização de cada planeta, identificando, usando as ferramentas, as formas geométricas, e depois ele coloca, então, essa criação que ele fez em movimento e visualiza o trabalho, aquele videozinho, aquela atividade que ele viu quando se falava, então, do sistema. Pode passar. Outro exemplo aqui de um programa também bem conhecido, o Gcompris, que ele já vem, inclusive, no Linux educacional, uma ferramenta que já está ali. Ele possui, um aplicativo educacional completo, com características que propõem atividades para crianças de 3 a 10 anos, e um conjunto de aplicativos interdisciplinares, porque ele engloba ali atividades para língua portuguesa, matemática, educação artística, geografia e outras. O acesso ali é bem fácil, ele pode ser usado também para apresentação de conteúdo, para atividades matemáticas, bastante atividade de cálculo para trabalhar ali com a mente do aluno. Ele indica os passos dados pelo usuário e permite que seja refeito até que ele encontre a resposta certa. Então, quando ele faz que ele erra, automaticamente é identificado para que ele possa fazer essa correção. Possui muitas atividades lúdicas e ele, quando é permitido ao usuário, ele dá a oportunidade também de construir e de modificar. Há o ambiente ali para experiências, ambientes também para construção. Pode passar. Os comandos são simples e o programa realiza tudo que é solicitado pelo usuário. Apesar de estar na linguagem de português de Portugal, ele é de fácil compreensão também e tem ali um ambiente propício para a sua aprendizagem. Permite lembrar as ações executadas e estimula a compreensão dos comandos utilizados e o conteúdo trabalhado. E a criança, então, é capaz de avaliar o que ela aprendeu ao final de cada atividade. Ela mesma pode efetuar esta avaliação e ainda estimula a capacidade de criação. Para os alunos menores e maiores, nós temos aí o Kdenlive, que é um editor de vídeo, né, que também já vem aí no Linux. Ele é usado para capturar vídeos e ali podem ser montados apresentações com fotos, com próprios vídeos, com músicas e vários outros componentes de mídia, que ele pode
buscar através de pesquisa, ou que ele pode construir no próprio ambiente de trabalho, de estudo ali, gravando ou fotografando as próprias atividades que ele está desenvolvendo, e cria, então, a apresentação usando o Kdenlive. Ele pode também ser usado para apresentação de aula. O professor pode estar usando esse programa também para preparar uma aula sua, para desenvolver e para motivar. Pode ser usado na construção de filmes com dados coletados pelo usuário por pesquisa ou por registros que ele mesmo tenha feito. O aluno, com esse programa, com esse software, na parte ali do micromundo, ele brinca de ser o diretor. E aí entra a parte também do empreendedorismo, onde ele constrói a empresa dele, a empresa para cineasta. Ele, sendo um cineasta ali, vai construir os seus filmes juntamente com os colegas, para depois, então, esse trabalho ser apresentado. Ele possibilita a criação de sequências inteiras, ou então de cortes nas cenas ou nas partes que ele desejar. Permite que esses vídeos criados sejam posteriormente compartilhados, e o software ele possui condições necessárias para publicação diretamente também na internet. E por ser um programa cliente instalado em estações de trabalho com volumes elevados de informação na forma de vídeo, ele só não permite que os autores diversos atuem de forma síncrona, né? Eles trabalham, então, de forma assíncrona. Cada um trabalha numa parte. O software ele é bastante intuitivo e ele mesmo orienta o aluno. O usuário que possui contato com o assunto de produção de vídeo, ele não encontrará, então, dificuldade na hora de trabalhar com esse software. Então, no software livre, nós também temos aí o editor de vídeo para facilitar esse trabalho aí quando os nossos alunos precisam do desenvolvimento. E o HQ, que é um software para construção de história em quadrinhos. História em quadrinhos é aquela história que todo mundo que pega não se cansa para olhar e para ler. Qualquer lugar que a gente pega, seja num jornal, onde a gente vê uma tirinha, onde tem uma historinha, facilita a leitura. E facilita também a construção do aluno, porque ele não precisa usar textos muito grandes e ele consegue expressar as ideias que ele tem para mostrar. Ele é disponibilizado, então, na internet, né? Pode ser consultado a qualquer momento, permite a construção de histórias que facilitam a aprendizagem. O aluno tem a possibilidade de criar a sua história. É possível publicar na internet, trabalho em grupo, discutindo e definindo ferramentas a serem utilizadas. Ele é muito fácil para trabalhar, pede apenas um registro prévio quando se vai baixar. A interface é bem organizada, facilita a utilização e navegação do ambiente. Além de possibilitar ainda a criação de desenhos fora do ambiente da história em quadrinho, esses desenhos podem ser criados em outros ambientes, arquivados e aproveitados, então, na própria história que o aluno está criando ali, que ele está desenvolvendo. Para lembrar, o aluno aprende brincando, muito fácil de lembrar todos os procedimentos. Ele permite a avaliação pelos próprios colegas ou pela própria pessoa que fez a construção, dá liberdade e estimula a capacidade de criar. A utilização de softwares coerentes com os objetivos pretendidos, é essencial para que o processo de ensino-aprendizagem se concretize. Por isso que é importante a gente entender qual a finalidade de um software, porque a partir da finalidade dele, nós definimos, então, onde ele entra no processo de aprendizagem do nosso aluno. Educação e tecnologia se tornaram indissociáveis. E a educação não pode fechar os olhos para os avanços tecnológicos dos nossos dias, mas deve utilizar esses recursos para motivar os alunos. E a realização ao construir, que é facilitada, quando o aluno se sente
responsável por aquilo que ele está fazendo, ou quando ele vê a possibilidade dele de construção, ele se sente mais animado e mais interessado em aprender. E aí eu trouxe aqui, nós temos na Prefeitura de Vila Velha, começamos a implantação e efetiva utilização no ano passado, um material didático de tecnologia, que é o material MicroKids, e esse material assim tem nos ajudado bastante na elaboração dos projetos e na sugestão de softwares que a gente possa estar utilizando. E aí até coloquei aqui algumas sugestões de projetos. Manobra radical. Nesse projeto aqui, dentre todas as atividades de esportes que o aluno vai estar pesquisando, analisando, estudando, listando, ele usa, então, a criação de vídeo aí do Kdenlive falando sobre esses esportes radicais. Nós temos também uma outra sugestão de projetos aqui, que seria o HQSA eles vão fazer uma investigação para tentar descobrir onde é que foi parar a revista em quadrinho de uma coleção que desapareceu. E, durante esse trabalho, eles mesmos vão construir diversas histórias usando o software do HQ. Pode passar. Aventuras no acampamento. Um outro projeto onde os alunos estudam meio ambiente, preservação ambiental, dentre muitos softwares que eles utilizam para o desenvolvimento das atividades, eles usam aqui o Stix, porque nesse acampamento eles observam o céu e estudam sobre o sistema solar, e aí eles mesmos montam, então, um sistema solar animado. Com o software livre é possível o desenvolvimento de projetos educacionais de qualidade e promove a construção do conhecimento. E é isso que nós estamos buscando, dando liberdade de escolha, liberdade de conhecimento, liberdade de construção, liberdade de aprendizado. E é isso que na Prefeitura de Vila Velha nós estamos implantando e estamos trabalhando para proporcionar aos nossos alunos, às nossas crianças, quando se tornarem jovens e adultos, a liberdade, então, de estarem escolhendo. E eu agradeço, então, a atenção de vocês, espero aí ter colaborado de alguma forma para que realmente esse leque, né, do uso do software livre se espalhe mais e mais aí pela nossa educação e se torne, então, uma realidade aí no nosso dia a dia. Isso, nós usamos o Linux educacional. Tá? Esse do MEC, estamos usando a versão 3.0, em algumas escolas já estamos tentando a versão 4, né, já fazendo os testes aí, porque ele estava em fase ainda de experimentação. Então, já estamos testando num laboratório para fazer já a renovação aí, a troca também. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma pergunta, alguma sugestão de projeto, ou saber como o nosso trabalho está sendo desenvolvido, nós temos aqui, então, os contatos, o nosso contato aqui na Secretaria de Educação.